Bênçãos, alma querida, alma bendita, vamos às previsões? Então vamos lá, previsões para sexta-feira, tá? Com aqui o baralho astrológico. Tem nossa linda, bela, maravilhosa e abençoada corrente de orações. Então entregue aí o seu nome, deixa o seu amém. É só deixar o amém porque você já tem um nome cadastrado no próprio YouTube, né? Então sempre que a pessoa comenta, já aparece lá o comentário e o nome de quem comentou, pelo menos o nome do perfil no YouTube, né? Então é só deixar o amém, assim a gente já sabe. E seu nome entra na nossa corrente de orações do dia. E pra gente então fazer nossa corrente, tá bom? Olha, tem aqui o baralho astrológico, tem aqui o baralho dos anjos. Aqui, ó, as duas cartas, carta da garça ou da cegonha e a carta dos peixes, que aí você já sabe, é só você escolher uma das duas, então eu vou te passar aí a mensagem para ti, tá bom? No final do vídeo. Então vamos às previsões agora signo a signo? Vamos lá. Signo de Áries, área da saúde, Áries, carta touro. Carta touro representa força, vigor, energia, mais facilidade aí de ter disposição e de regeneração do teu corpo se você precisa. Área profissional, casa 3, cuidado, essa carta pode falar de dificuldade para se comunicar. De diversas formas, às vezes pode ser alguém que não conta a verdade, ou às vezes pode ser um mal entendido, ou às vezes pode ser alguma pessoa que você tenta entrar em contato e não consegue, enfim. Então é preciso que você fique mais no seu canto e use menos da comunicação no serviço, né? Poder fazer as coisas só no particular, só o que é individual, é o ideal. Se você vai passar por entrevista, essa carta dificulta, tende a haver falta de sintonia na comunicação. Ora bastante porque só Deus para te ajudar. Se você está à procura de vaga, essa carta traz dificuldade também em buscar até por informações, notícias e conseguir aí dialogar com novas pessoas. Então traz realmente uma certa dificuldade. Tem que orar bastante. Então, área amorosa, carta casa 1. É uma carta de ansiedade. Cuidado, porque é aquele dia que você tende a querer as coisas de um jeito mais rápido, a não querer negociar, conversar muito, no sentido de entrar em consenso, sabe? Então, cuidado, porque essa é uma carta de facilidade para ter um certo estresse dentro do ambiente amoroso. Então, você precisa aí ficar também um pouco mais no teu canto e tentar se focar em outras coisas. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém também, essa carta representa que a energia está um pouco estressada. Você precisa desfocar um pouco de coisas amorosas hoje, tá bom? Sua cor é o branco. Pode recitar 6 vezes o versículo da corrente, dados astrológicos. Olha só, aqui diz que uma caminhada ou um alongamento, um exercício físico vai ser bom aí pro teu bem-estar. Então pensa nisso. Lembre-se aqui do baralho dos anjos e que Deus te abençoe. Amém? Então, touro. Área da saúde, carta aquário. Carta aquário representa aí uma energia de mais ânimo, de mais disposição, de mais facilidade aí para você conseguir se mexer, conseguir se movimentar, conseguir fazer tuas coisas, até se você precisa de recuperação, marca que você sente isso. Área profissional, carta Plutão. Carta Plutão representa muito aí para você, como que eu posso dizer? Facilidade para dar encerramento. Só que essa é uma carta delicada, você tem que saber focar com a mente em coisas positivas, para você não trazer ela para o lado ruim, porque ela pode ir tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Então é uma carta que, resumidamente falando, ela fala de encerramentos, tá? Então aproveita para encerrar o que te desagrada dentro da vida profissional. E se foca naquilo que você quer terminar e não naquilo que você quer começar, iniciar novas coisas, porque não favorece, tá? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta que traz dificuldade. É preciso que você ore muito e só Deus na causa, porque essa carta fala que você tem tendência a perder.
Se você está à procura de vaga, também é uma carta que traz dificuldade, ainda não é o momento ideal. Ore bastante, tá? Se a previsão te desagrada, tem que orar, porque é Deus que está no controle do seu destino. Amém? Área amorosa, carta Gêmeos. Então, a carta Gêmeos representa a comunicação, o diálogo, facilidade na conversa, tá? Momento de se aproximar mais da pessoa a nível de comunicação e de contato. Então, aproveita porque a situação vai ficar mais leve, mais light, até uma conversa mais descontraída dá para você desenvolver. Então, aproveita. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, tá na hora das paquerinhas, das conversinhas ali para vocês se aproximarem cada vez mais. Se não tem alguém, essa carta bem favorece fazer novas amizades, tá? Para chavecar, coisas assim, para dar aqueles primeiros passos, engatinhar. Olha, sua cor eu vou te indicar azul bebê e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, toma cuidado com a sua proteção espiritual, porque é que fala de fraqueza na sua proteção espiritual, tá bom? Então tem que redobrar as orações. Lembre-se do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Gêmeos. Área da saúde, Gêmeos. Casa 8. Casa 8 fala assim, pede um pouco de atenção, viu? Geralmente ela fala de baixa no seu sistema imunológico, na sua vitalidade, na sua disposição. E se já tiver algum problema, tem que cuidar mais. Área aqui profissional, casa 5. Então, a casa 5, ela fala que algo no clima, no ambiente profissional está te incomodando. Essa é uma carta geralmente de chateações ou um clima que não te traz prazer, não te traz alegria hoje dentro do ambiente profissional. E nesses momentos é que você tem que se apegar a Deus e pedir que Deus seja a tua força, né? Se você estiver triste, abalada, canta uma música de louvor a Deus, se sintoniza, porque quando a gente se sintoniza com Deus, tudo que há de ruim vai embora de dentro de nós, né? Se você vai passar por entrevista também, diz que alguma coisa te incomoda, precisa orar bastante e pedir que Deus te dê sabedoria e prudência na hora da entrevista, mas desfavorece. Se você está à procura de vaga, também diz que a situação te desanima. Então, mas é preciso que você redobre aí as tuas orações e peça que Deus seja o teu ânimo, a tua rocha, a tua fortaleza, né? Área amorosa, casa 7. Essa casa, hoje o dia não está dos melhores para você, Gêmeos, porque todas as cartas aqui saíram cartas um pouco mais difíceis. O ideal é que você redobre muito mais as suas orações, né? Porque realmente não é um dia muito ideal, assim, que todos gostariam de ter, né? A área aqui do amor, basicamente, dificuldade de entrar em acordo com alguma questão com a pessoa amada. Traz discordância, não precisa ser discordância no sentido de brigar, mas às vezes você quer uma coisa, a pessoa não quer, aí fica naquela situação mal resolvida, né? Os dois não se alinham e aí a situação não evolui. Bom, se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, também não traz facilidade para novas questões no amor, tá? Sua cor cinza e pode recitar aí 4 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos, dificuldade aí para lidar com pessoas que moram com você ou que frequentam a tua casa, tá? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, câncer. Vamos lá, câncer. Então vamos lá. Olha, área da saúde, sai a carta Áries. É uma carta de energia, é uma carta de disposição, é uma carta de vigor, tá? Então traz essa energia mais favorável para você aí, para você se mexer, para você poder fazer suas coisas, tá bom? Se você estiver em processo de recuperação, pode ter certeza, você sente bons avanços. Área profissional, casa 12. Então, a casa 12 diz que é um dia de cuidado, é um dia de sacrifício. Essa é a carta do sacrifício. É um dia de renúncias, é um dia
que você tem que saber que mesmo não sendo do seu agrado, a situação você vai ter que saber lidar com ela da melhor forma possível. E é uma carta que pede aí cautela e para não colocar projetos muito importantes, porque essa carta traz um certo ardor. Se você vai passar por entrevista, também diz que a situação, você se sente uma pessoa um pouco oprimida na entrevista, né? E só por Deus a situação, porque tá difícil. Se você está à procura de vaga, não traz uma situação promissora, redobre as suas orações e que Deus seja contigo em outros momentos, né? Outras questões. Área amorosa, essa é a carta do Sol. O Sol é uma carta de lucidez, de brilho, de você conseguindo entender melhor as coisas dentro dessa relação, mas também é uma carta de desejos, né? Então é um bom momento para esquentar. O Sol nos esquenta, né? Ou seja, para esquentar o relacionamento, para apimentar, para fazer com que o lado do desejo e do prazer seja despertado aí para você conseguir se sentir uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais feliz, mais contente dentro do âmbito amoroso, né? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, o Sol simboliza muito para ti aí, que é um período de você conseguir conquistar. Diz que você tem facilidade em chamar a atenção das pessoas, entendeu? Então, se você quiser se abrir para as paqueras, é uma carta que traz essa facilidade, esse favorecimento. Bom, olha, sua cor é o vermelho, vermelho bem clarinho, tá? E pode recitar 5 vezes o versículo da corrente. Agora, dados astrológicos diz que você tem dificuldade de receber ajuda dentro de casa. Pode ser com alguém que mora com você ou com alguém que te visita. Que aqui fala assim que não é para contar com a ajuda dessa pessoa, pelo menos hoje, tá? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Leão, vamos lá? Vamos lá. Casa 11. Casa 11, atenção, cuidado, porque essa carta, para mim, ela representa a facilidade de você muitas vezes se contaminar com vírus, coisas assim. Então, como estamos em época de pandemia, é um período que você tem que se prevenir mais. Dá para prevenir? Dá para prevenir. Não é uma condenação para você, é só um alerta. Então, faça tudo o mais corretamente possível, porque essa carta, infelizmente, ela traz esse favorecimento. Se você está conhecendo... deixa eu até esquecer de tirar a próxima carta aqui. Área aqui profissional, carta Urano, é o planeta das surpresas e dos imprevistos, saiba lidar com isso. Cuidado se você é uma pessoa que se regra muito, porque você vai sentir que o dia foge um pouco do teu controle, mas você tem que aprender a lidar com a questão, tá? Se você vai passar por entrevista, também a situação é de imprevistos, pode ser que seja imprevisto dentro da entrevista ou para realizar a entrevista, né? Às vezes o horário desmarca, isso e aquilo, então, e aqui diz, e eu sempre falo que o melhor plano é aquele plano que considera o erro, ou seja, se o plano A não der certo, é o plano B. Então, você tem que ter esse tipo de planejamento hoje, é necessário para você. Se você está à procura de vaga, também diz que a situação está um pouco fora de controle, né? E você precisa saber lidar com as circunstâncias adversas, mas que não é um tempo muito favorável. Área amorosa, carta Saturno, é o planeta Saturno. Não é um planeta muito amoroso, muito sentimental, muito delicado. É um planeta que fala que as coisas estão num clima um pouco mais sério. O que é isso? Aquela seriedade da rotina mesmo, daquele padrão, né? Nem todos os dias as pessoas estão muito amorosas e querem muita aproximação. Então esse é um desses dias que a situação favorece mais uma certa organização. Só que diz para você saber ali se regrar e se organizar para não deixar que as coisas desandem, né? É preciso aí que você tenha essa seriedade de cumprir com aquilo que é da sua responsabilidade dentro da relação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém também, essa carta ela não traz favorecimento para o campo do amor.
Diz que hoje o ideal é lidar com outros assuntos. Bom, sua cor eu vou te indicar, pode usar o bege e recitar aí 4 vezes o versículo da corrente. Olha, aqui fala para você, ó, facilidade, algo vai alegrar o teu coração no campo profissional, viu? Talvez essas surpresas que caiam aqui, talvez no meio disso tenha alguma surpresa positiva, porque a palavra surpresa ela não é necessariamente ruim. Às vezes ela pode ser alguma coisa que te alegra, mas em todo caso tenha só essa atenção, tá? Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Virgem, área da saúde é Júpiter. Júpiter fala de fortalecimento, de crescimento, só que é uma carta que você precisa ter atenção. A carta do planeta Júpiter. Por quê? Porque você tem mais energia, só que cuidado com como você gasta essa energia, porque muitas vezes quando sai essa carta, a pessoa tende a, por ter mais energia, a querer se exceder mais. Então tome cuidado para que você não seja esse tipo de pessoa, tá? A área aqui profissional é a carta da Lua. A Lua fala de circunstâncias adversas, né? A Lua muda, a Lua ela é de fases, né? Fala assim de situações que exigem a sua adaptação. Você saber ali se adaptar às circunstâncias, né? Geralmente quando sai a carta da Lua tem altos e baixos dentro do ambiente profissional e é preciso que você saiba lidar com essas questões, ok? Se você vai passar por entrevista também, diz ali que você tem que ter capacidade de flexibilidade, porque a circunstância ela passa por fases ali e você tem que se adaptar. Se você está à procura de vaga, olha, essa carta diz assim para você que você tem que entender o ritmo das coisas, entendeu? Você está passando por uma fase. O bom da Lua é que a Lua muda de fase, ou seja, essa fase vai mudar, mas você tem que esperar. Área aqui amorosa, essa é a carta da casa 6. A carta da casa 6, ela representa um certo cuidado, porque ela pode falar de uma rotina que desgasta a relação, né? Então observa um pouco essa situação. Qual é a rotina que você tem com a pessoa amada? Porque essa carta fala disso. Uma rotina que está descompensada. Então você tem que prestar atenção. Às vezes você não tem tempo para a pessoa, às vezes o estresse do trabalho chega dentro de casa, ou enfim, ou às vezes alguma coisa na rotina entre vocês mesmo que não está ajustada. Então isso é o que você tem que olhar, conferir e entender para poder mudar. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se você não tem alguém, essa carta não traz grande favorecimento. É previsto que você se dedique mais a outras coisas e que essa área não esteja muito organizada dentro da tua vida ainda, não é? Bom, sua cor. Então, sua cor, pode usar o amarelo e recitar 7 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Então, normalmente quando sai isso daqui, tem alguma coisa dentro de casa aí que não está funcionando muito bem, né? Porque geralmente fala, pode ser força, pode ser algum equipamento. Essa combinação geralmente fala que alguma coisa dentro de casa não está funcionando muito bem. Enfim, lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Libra, vamos lá, Libra. Chegamos a ti. Área da saúde é a casa 9. Casa 9 pede cuidado, tá? Essa carta fala, muitas vezes ela fala de situações que você precisa compreender melhor no teu corpo. Às vezes, se você já tiver algum problema, com certeza você passa pela situação que você não está conseguindo entender bem para lidar com o seu problema, com a sua situação de saúde, né? Mas mesmo se você não tiver nada, toma um certo cuidado, porque essa carta ela pode simbolizar que você está cometendo descuidos, coisas que por falta às vezes até de conhecimento você não se organiza devidamente bem. Então é preciso que você busque mais informação sobre como cuidar da sua saúde, para que lá no futuro isso não esteja estragado, tá bom? Por exemplo, às vezes o que você come, eu expliquei dia passado, se eu não me engano foi para o signo de Aquário, o signo de Capricórnio. Por exemplo, eu falei da panela.
Você sabia que a panela de alumínio faz muito mal para a saúde? E no decorrer dos anos, principalmente ali após os 70, 80 anos, que a gente vê o prejuízo, que o alumínio ele é cancerígeno e ele colabora para o Alzheimer, o desenvolvimento do Alzheimer. Então, enfim, são pequenas coisas que a gente tem que mudar na nossa vida, que às vezes ninguém conta, a gente que tem que procurar e se informar, entendeu? Bom, área profissional, essa é a carta Marte. Marte é a carta da coragem, da disposição, é uma carta até acelerada, rápida, né? Então, é uma carta que favorece você acelerar as coisas, o andamento do ambiente profissional, aquilo que te exige mais foco, mais determinação, mais força, diz que você tem mais capacidade, que você tem mais resistência e determinação. E o dia anda, a coisa corre, tá bom? Então aproveita. Se você vai passar por entrevista, é uma carta, como que eu posso dizer assim, de um certo destaque. Mas veja seu horóscopo mensal marca contratação. Se você está à procura de vaga, a carta Marte representa muito também a oportunidade de você ser uma pessoa mais autônoma. Então, será que não tem nada aí provisório que você possa fazer de modo autônomo? Pelo menos como quebra-galho? Área aqui profissional, já falei. Área amorosa Capricórnio, a carta Capricórnio, né? Que para você, Libra simboliza o quê? Facilidade de manter as coisas em ordem, né? De honrar com os compromissos. Não é uma carta muito amorosa, mas é uma carta de certo equilíbrio dentro da vida amorosa. Então aproveita, porque as coisas estão mais em ordem aí hoje, você consegue cumprir com a tua parte, a pessoa com a dela, e assim vocês avançam. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, né? Aquilo que é mais formal, vamos dizer assim, é o que está mais favorável. Se você não tem alguém, essa carta diz que é um bom momento para você começar a causar uma boa impressão nas pessoas. Não vejo por essa carta uma conquista, mas diz que você pode despertar admirações, né? Admiradores ou admiradoras. Então é um bom momento para isso. Bom, sua cor. Então, sua cor mais indicado é o castanho, viu? Que é o marrom clarinho. Bom, e você pode recitar aí 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos, um pouco de atenção, porque aqui fala assim, que as situações entre amizades estão um pouco paradas, né? Então não é um dia muito bom para lidar com amizades. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Vamos lá, Escorpião. Área da saúde é a casa 4. Casa 4, ela fala muito de situações de desconforto, tá? Toma um pouco de cuidado, porque essa carta muitas vezes ela fala assim que você sente que alguém descuida de você, né? Ou seja, às vezes você precisaria de receber um certo apoio, certo cuidado, né? Então, principalmente se alguém cuida de você, né? Se às vezes alguém cuida de remédios para você, ou se você está nessa situação de dependência de alguém, enfim, essa carta diz que você pode sentir que há um certo descuido, né? Então presta atenção com essa situação. Bom, a área aqui profissional é a casa 2. Então, essa casa, ela traz dificuldade para lidar com situações financeiras dentro do ambiente profissional. Pode ser, às vezes, alguma negociação que não chega a lugar nenhum, ou que dá algum prejuízo. Enfim, se você trabalha com vendas, tende a ser um dia em que o dinheiro está mais travado, né? Então, observa bem isso. E a produtividade também tende a ser mais estagnada. Se você vai passar por entrevista, é uma carta que simboliza ali para você tomar cuidado, viu? Porque você pode não causar uma imagem boa e ideal. Então, tem que orar bastante, pedir que Deus te dê sabedoria. Se você está à procura de vaga, a casa 2, ela representa muito aí para você. É mais no sentido de que as coisas no momento elas não andam muito. Tá? É preciso que você ainda tenha paciência, redobre as orações. Área amorosa, carta peixes. Então, a carta peixes ela é boa para você despertar mais o lado romântico dentro da relação,
tá? O romance. Quando eu digo romance, não precisa ser aquela coisa de, ai, o homem abrir a porta do carro para a mulher passar. Eu, sinceramente, eu acho que isso nem existe mais. Se existe, me diga, me conte, porque eu não acho mais casais que fazem isso, não. Enfim, mas quando eu digo algo romântico, é mais no sentido assim de haver mais o aspecto do carinho, de uma palavra mais meiga, coisas assim, entendeu? Então tá bom para despertar isso dentro da relação e com isso vocês terem mais otimismo e mais fé no futuro de vocês, tá bom? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, aproveita aí para sonharem mais juntos, né? E se você não tem alguém, a carta Peixes, ela representa também que tem facilidade de você criar climas românticos com pessoas, tá? Então, favorece a certo ponto aí na paquera, tá? Bom, sua cor, vou te indicar como mais favorável. Você pode usar o rosa e recitar 3 vezes o versículo da corrente. Olha, dados astrológicos. Então, aqui tá falando de... O que eu posso dizer? A sua saúde, aqui fala dela um pouco estagnada, né? Então, se você tem algum problema, tem que redobrar aí os cuidados, porque não tá marcando um bom avanço, uma boa melhora. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, vamos lá, Sagitário. Área da saúde, sai a carta Escorpião. A carta Escorpião, ela fala muito de um período bom para você restaurar o teu corpo, tá? É tempo de restaurar o teu corpo, é tempo de sentir que o teu corpo se regenera. Então, se há algum problema, você sente que a situação já está se modificando e modificando a teu favor, em sentido positivo, entendeu? Se você vai aqui no ambiente profissional, se você trabalha, Vênus é o planeta do dinheiro, né? Então diz aí que dá para você dar uma movimentada no dinheiro. Também é um planeta que favorece muito a socialização. Só que essa carta, ela representa muito assim, que um pulinho é teu, o primeiro pulinho. Entendeu? Depois você deixa na mão do universo, ou seja, Deus multiplica, né? Então assim, pede para você fazer um pouco de esforço, mas diz assim que é um dia bom para mexer com dinheiro e também para lidar com pessoas. Você tem mais facilidade de se interar com as pessoas, né? De se socializar com as pessoas. Se você está aí à procura de vaga, essa carta, ela diz assim que é um bom momento para fazer novos contatos. Não que já vá surgir alguma coisa, mas já é um passo inicial. Se você está aí, vai passar por entrevista, essa carta representa a facilidade de se entender com a pessoa, porém tem que ver se o horóscopo mensal marca a contratação, ok? Gente, eu já tô no dado, tô esquecendo da vida amorosa. Ai, meu Deus, o amor, tem gente que já devia estar aí no desespero, né? Tá falando assim, ué, ele não vai falar do amor, agora já vai pro... Então tem gente que já entrou no desespero. Tô brincando. A área do amor sai a carta de Virgem. A carta de Virgem é uma carta de equilíbrio dentro da rotina. Não é uma carta muito amorosa, né? Mas diz assim que a situação está equilibrada nos papéis aí que cada um preenche, tá bom? Dentro do relacionamento. Então não espere muito mais que isso. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também essa carta, ela não é uma carta muito convidativa a nível de amor, tá? Mas diz assim que é um bom momento para você organizar a sua vida, para que você comece a abrir as portas para que uma nova pessoa entre, né? Porque se a gente tem a vida toda atribulada, fica mais difícil de alguém querer se aproximar. Agora, quando a gente bota tudo em ordem, fica mais fácil. E é isso que essa carta simboliza. Aproveita para deixar aí o teu coração, a tua vida amorosa em ordem, né? Para ficar mais fácil nas conquistas.
Bom, sua cor... sua cor você pode usar branco com preto, as duas cores, uma só não, tá? Pode recitar aí 6 vezes versículo da corrente. E dados astrológicos, olhe, ore mais, porque aqui fala assim que a sua proteção não está das melhores. Não está ruim, mas também não está das melhores, né? Tá ali 50%, meio a meio, tá bom? Lembre-se do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, Capricórnio, chegou a tua vez. Carta Leão pra ti. Uma carta de disposição, de energia, de vigor. Então aproveita aí, se você está precisando restaurar o teu corpo, aproveita porque é um momento bom aí para isso. Área profissional Sagitário, carta excelente para você, tá bom? Então, olha só, essa carta aqui ela representa avanços, ela representa melhoras, ela representa você progredindo, né, dentro aí das tuas coisas. Então aproveita, porque é uma energia positiva aí, e muitas vezes pode até falar de você conquistando mais clientes, entendeu? Expandindo negócios, traz essa energia positiva. Se você vai passar por entrevista, é uma carta de bom desempenho, ótimo desempenho na verdade, veja só seu horóscopo mensal, marca contratação. Você está à procura de vaga, é uma carta que fala muito para você procurar mais em localidades distantes, que você pode encontrar oportunidades aí para se candidatar, tá? Área amorosa é a carta Mercúrio, é o planeta da comunicação, Mercúrio, né? Então essa carta representa muito a comunicação, o diálogo, diz, faça um esforcinho que tudo vai andar. Né, no sentido da boa comunicação, do diálogo, porque essa carta ela depende muito de como você conduz. Se você puxar bons assuntos, coisas positivas, não ficar batendo em tecla quebrada, né, a situação anda. Agora se não, não anda. Então, mas ela fala que você tem essa capacidade, né? Porque às vezes a gente tenta melhorar as coisas, a gente não consegue. É bom porque aqui você tenta e você consegue se você tentar. Então aproveita. Se você está conhecendo alguém também, sabe, se esforce um pouquinho mais que a comunicação vai fluir melhor, tá? Se você não tem alguém, olha, dá para fazer novas amizades, dá para fazer novos contatos, é isso que essa carta favorece, tá? Então aí se abra para a vida, para que a vida possa se abrir para você. Bom, sua cor eu vou te indicar aí, você pode usar o lilás, recitar 2 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Aqui fala assim de dinheiro parado, né? Pode ser um dinheiro que fica parado e você não usa, ou pode ser às vezes um dinheiro para receber que está parado ali, está engastalhado, mas fala basicamente disso, né? Ore bastante porque não, aqui fala assim que dá para destravar, acredito que não hoje, mas não está marcando no impossível. Tá bom? Não tá marcando o impossível. Lembre-se aqui do baralho dos anjos no final do vídeo. Que Deus te abençoe. Amém? Então, Aquário. Vamos lá. É Libra. Na área da saúde é a carta Libra. Então, aqui é para você, não é para o signo de Libra. É para o seu signo, só que a carta chama Libra. É uma carta que representa equilíbrio. O momento de equilibrar mais a tua saúde aí, para que as coisas possam andar com mais harmonia, tá? Então, área profissional é casa 10, um pouco de cuidado, essa carta representa muito que você tende a não causar uma boa impressão com respeito aí a assuntos profissionais, às vezes não passar uma boa imagem para um cliente ou até mesmo para alguém que trabalha com você, então tenha esse cuidado, a nossa imagem ela conta muito, né? Então você precisa ver isso para não criar nenhuma situação de manchar tua ficha com alguém. Porque essa carta fala, às vezes alguma coisa que é mal, que você fala é mal interpretada, às vezes alguma coisa que você faz e não é bem visto, né? Não é bem vista essa questão. Enfim, aí você vai ter que se policiar. Se você vai passar por entrevista, cuidado também. Alguma coisa tende a não agradar a pessoa que te entrevista.
Então você tem que orar bastante, pedir que Deus te dê discernimento, porque em si a situação não favorece, só se Deus fizer um milagre, multiplicar aí para você os pães, né? Se você está à procura de vagas, essa carta também diz, olha, observa um pouco mais a imagem que você está criando para os outros. Reveja o currículo, reveja como você se veste, como você fala, como você se porta, porque alguma coisa aí mais desagrada do que agrada, mais desfavorece do que favorece, tá? A área amorosa, essa é a carta Câncer. Carta Câncer representa facilidade de promover a união dentro da relação, um bom clima, um clima até de mais cuidado, de mais amistosidade, como a gente fala, né? Companheirismo também é uma palavra mais fácil para você entender. Então, Aquário, na área do amor, só para você ficar mais consciente da situação, é aquele clima de companheirismo, como eu tô falando, de cumplicidade. Se você tá conhecendo alguém também, tá? Essa é uma carta boa até para desenvolver intimidade. Então aproveita, porque é bom. Se você não tem alguém, essa não é uma carta assim para novas paqueras, tá? Mas diz que a situação está caminhando para o positivo, ou seja, aos poucos as portas estão se abrindo. É preciso que você se mantenha com fé e boas vibrações até a porta ficar escancarada para alguém se te ver, se interessar e entrar, tá bom? Mas aí isso é um processo de dias, tá bom? Sua cor é o rosa, pode recitar as 7 vezes versículo da corrente, dados astrológicos. Olha que fala assim de ânimo na tua saúde, né? Mais disposição, te vejo até uma pessoa mais elétrica. Lembre-se do baralho dos anjos no final do vídeo, que Deus te abençoe. Amém? Então, peixes. Peixes, lembrando para você que eu tenho que pegar aqui as cartas, porque este baralho não tem carta para todos os signos. Ele acaba para você, entendeu? Bom, tô embaralhando aqui rapidinho. E vamos lá. Vamos cortar. Carta Escorpião para a área da saúde. Carta Escorpião representa muito regeneração, facilidade de recuperação se você precisa, você sentindo o teu corpo se fortalecendo, tá? Área profissional, essa carta Netuno, é o planeta Netuno, né? Então, assim, primeiro que você tem que estar vibrando no positivo, com fé em Deus, pensamentos positivos, que você consegue canalizar essa carta para o melhor sentido, porque ela pode ter o sentido negativo, depende muito da tua positividade, da tua fé e da tua prática. Se você tiver uma boa conduta, essa carta fala muito de você conseguindo conquistar mais o apoio das pessoas, ter mais carisma, conseguir aí, como que eu posso dizer, deixar as coisas mais emocionantes aí dentro do trabalho, né? Deixar as coisas mais amistosas também. Então, um clima bom, só desde que você se foque no positivo, né? Traz essa energia. Agora, se você vai passar para entrevista, também foca mais nos aspectos positivos, naquilo que você sabe fazer. Mesmo se você não vai com a cara mesmo se você não vai com a cara de quem te entrevista, seja cordial, entendeu? Porque essa carta ela traz esse favorecimento de conquistar as pessoas pelo aspecto emocional, né? Se você está à procura de vaga, essa carta ela não traz muito ainda essa energia da conquista, né? Mas ela diz assim que se você souber conduzir a energia de modo positivo, aos poucos a minha intuição está falando mais que a carta, aos poucos você encontrará oportunidades, mas não hoje, tá? Mas se mantenha aí em boa vibração. Na área amorosa, casa 1, é uma carta de ansiedade, é uma carta de facilidade de estresse, tá? Por querer resultados e acontecimentos mais rápidos, né? Ou às vezes porque os próprios acontecimentos são rápidos e
e você ali se sente desprevenido mediante aquela situação, mas normalmente é mais você com pressa de alguma coisa que te gera aflição, né? Então você tem que ter esse discernimento. Enfim, é ter paciência e entregar nas mãos de Deus, porque as coisas nem sempre são no tempo que você quer, né? E essa carta tende muito a falar nesse sentido. Se você está conhecendo alguém também, saiba lidar, tem coisas que realmente são mais lentas e você tem que saber tocar a questão. E se você está à procura de novos relacionamentos, cuidado para não querer fazer as coisas muito às pressas, né? Mesmo que te cause uma certa aflição, devagar e sempre, às vezes melhor só do que mal acompanhado. Então já tem os ditados aí da sabedoria popular para você pensar e refletir, não é verdade? Porque tende a surgir uma certa carência que você quer suprir de modo mais rápido, né? Bom, é isso que a minha intuição me fala. Essas são as previsões para você. Sua cor, eu te indico como mais favorável, você use o branco, tá? Pode recitar as 7 vezes o versículo da corrente. Dados astrológicos falam de sexualidade um pouco estagnada dentro da relação, né? Não tá um dia assim de se obter muito prazer dentro do relacionamento, e digo isso a nível sexual. Bom, estas são as previsões para você, que é aí do signo de Peixes. E agora vou recolher aqui os baralhos, porque nós temos a nossa energia geral, né? Então vamos lá. Vamos lá então. Então se você escolheu a carta dos Peixes, é a carta a Lua. A carta a Lua, nossa, essa carta sai tanto quando eu tiro essa carta. Quando eu tiro esse baralho, né? A carta da Lua, ela neste baralho, ela não é uma carta muito boa, sabe? Ela fala de um tempo de escuridão. O que é isso? É no sentido de que você não enxerga muito as coisas, você ainda precisa ir com calma, orar bastante para que Deus ilumine, Deus seja o sol da tua manhã, né? O sol do teu dia, para que você consiga enxergar mais. Fala de situações que você não está conseguindo perceber direito. Às vezes isso pode até te causar a sensação de confusão, ou às vezes você não enxerga e não sabe que não enxerga. Você acha que você está entendendo a situação, você não está entendendo. Muitas vezes pode simbolizar isso também. Mas enfim, essa carta em si, ela representa que ainda não é um período para você engatinhar. Porque tem situações aí que você não está entendendo bem, não está conseguindo enxergar. Então, melhor devagar, entendeu? Melhor ir devagar se é para ir, porque o ideal seria até parar. Ou seja, projetos importantes, coisas importantes, você tenha mais cuidado, porque essa carta simboliza que ainda há muito que você entender das situações para saber lidar de um jeito mais efetivo, tá? Se você escolheu a carta da cegonha, a carta do Papa. Então, o Papa representa a facilidade aí de você encontrar gente que possa te ajudar na tua jornada, né? Na jornada do teu dia. Então aproveita, assim, é um dia bom para conquistar o apoio de alguém, para receber o conselho de alguém, a ajuda de alguém, que vai fazer com que o teu dia ande mais. Então você tem facilidade de conquistar apoio das pessoas, de encontrar pessoas que sejam solidárias às suas questões, para você dar bom andamento no dia e com isso obter mais progresso aí nos teus assuntos e afazeres, tá bom? Estas são as previsões, que Deus te abençoe, agradeço por você estar aqui e eu te aguardo no próximo horóscopo. Bênçãos, alma querida, alma bendita.